galerinha, boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma aula online. Professora Laudiane, disciplina de Química, dando continuidade ao nosso assunto sobre introdução à tabela periódica. Como nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre as últimas modificações ocorridas na tabela periódica, não é isso? Vimos um pouquinho sobre Borges, que foi um descobridor dos elementos transurânicos, né, que recebeu um prêmio Nobel por essa descoberta, e em sua homenagem foi nomeado o elemento químico 106, chamado de Seaborgio, ok? E aí nós vimos a representação da tabela periódica. Como eu falei para vocês, se vocês darem o zoom, vocês vão observar que os elementos químicos, eles estão presentes em nosso meio, ele está presente na nossa vida em diversas situações, correto? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre, falamos também, né, melhor dizendo, um pouquinho sobre a tabela periódica atualizada, segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? É com base nas regras recomendadas pela IUPAC, é que a tabela periódica foi organizada e né, com as modificações, com as descobertas de um novo elemento químico, ela é aplicada na tabela periódica. E aí nós vimos a classificação da tabela dos elementos químicos na tabela periódica em metais, ametais, gases nobres, hidrogênio, vimos essas características também. Nós falamos também, concluímos a nossa aula anterior, falando sobre a classificação dos elementos na tabela, a forma como esses elementos químicos, eles estão organizados na tabela periódica. Vamos dar uma enfatizada maior nessa classificação. Pessoal, olhando a tabela periódica, nós observamos que ela está disposta de forma, né? Os elementos químicos, eles estão dispostos de forma horizontal e de forma vertical. Isso é uma característica dada pela IUPAC, tá? Da mesma forma que nós já sabemos que a classificação, a ordenação dos elementos químicos é com base no número atômico, essa disposição também em linhas verticais e horizontais também é uma regra recomendada pela IUPAC, tá? E aí a gente tem como período as linhas horizonte, aquelas linhas, né? Linhas retas, né? Que aparecem na tabela. Elas indicam quantas camadas eletrônicas um elemento químico possui. Sendo assim, quando encontramos o elemento químico no quarto período, nós sabemos que ele possui 4 camadas eletrônicas, ou seja, né, a camada de valência. E as colunas, grupo ou família são as linhas verticais, de baixo para cima, que aparecem na tabela. Na coluna A, o número de elétrons na última camada eletrônica é igual ao próprio número da coluna. Por exemplo, né? O nitrogênio ele está na coluna 5A. Então, a quantidade de números dele na camada eletrônica vai ser igual a 5, ou seja, né, quando falamos de camada eletrônica, nós estamos falando da distribuição de elétrons naquele elemento químico. Então, naquela camada, na camada 5, na coluna A, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons. Então, galerinha, assim, dando mais uma enfatizada, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, tá? Olhando aqui para essa coluna vertical, nós temos 7, o quê? Nós temos 7 elementos em uma mesma coluna. Ótimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses elementos químicos, eles apresentam características semelhantes. Nós vamos falar, então, que eles pertencem à mesma família, ao mesmo grupo.
eles têm propriedades químicas semelhantes, tá? Aí a gente vem para segundo A, também eles têm características ou propriedades químicas semelhantes. Observem que também essa indicação 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ela está relacionada também, como eu falei anteriormente, à distribuição eletrônica, a quantidade de elétrons distribuídos naquele elemento X, tá? E aí nós temos a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui a gente tem a família dos lactâneos, né? E os actâneos, que são aqueles grupos propostos por Seaborg, como nós vimos na aula anterior, ok? Então, observem que nós temos uma distribuição eletrônica aí que vai do 1A, 2A, até a família 18, que é a família dos gases nobres, tá? Professor, e essa daqui? 3B, 4B, que seria isso? Bom, pessoal, quando a gente enfatiza as famílias As, é porque são as mais comuns, as mais... como é que eu posso usar a expressão? Elas são aquelas mais visadas, que nós temos uma facilidade maior de encontrá-la no meio. Então, assim, né? Geralmente nós enfatizamos mais as famílias As, tá? Um A até o 0, que é a família dos gases nobres. E aí a gente nomeia essas famílias também da seguinte forma. Aqui nós temos os metais alcalinos, família 1A. Aqui nós temos na família 2A metais alcalinos terrosos. Aí vamos para a família 3A, é a família do boro. Família 4A, família do carbono. 5A, nitrogênio. 6A é a família dos calcogênios. 7A nós temos a família dos halogênios. E aqui 18A é a família dos gases nobres, tá? Aqueles gases raros encontrados na natureza. E aí nós temos, né, uma pergunta. Aqui fala, será uma nova tabela periódica? Essa partezinha aqui, vocês irão ler, irão, né, tirar as conclusões de vocês, se realmente, né, está sendo proposto uma nova tabela periódica, com base na leitura de vocês, vocês tiraram a conclusão de vocês, tudo bem? Aqui nós temos uma tabela periódica com um novo visual. Supostamente é um novo modelo de tabela periódica, mas eu quero que vocês me falem se as propriedades, que vocês compreendam, melhor dizendo, né? Se vocês compreendam, se houve uma mudança nas propriedades dos elementos, se houve alguma alteração em relação a prótons, elétrons e nêutrons de cada elemento químico, ou se isso não pode acontecer após ser determinado um número atômico, a massa atômica, nada pode ser alterado. Então, assim, eu só quero que vocês leiam e tirem essas conclusões, tá bom? Aqui nós temos uma atividade. Essa parte aqui é muito interessante, também já foi abordada, que são os componentes básicos de um átomo, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá bom? Só retomando mais uma vez: próton, carga positiva, núcleo do átomo; nêutron, a carga praticamente nula, mas, porém, né, é mais próxima dos prótons; e os elétrons são aqueles que ficam na eletrosfera, que giram em torno do núcleo. Aqui nós temos mais uma atividade que vocês, né, irão fazer, tanto essa atividade quanto essa atividade, tá? E aí eu vou passar para vocês, já vou enviar a atividade para vocês separadamente, tudo bem? Só estou mostrando a vocês. Então, é isso, nós vamos concluir o estudo da nossa tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as características da tabela, porque propriedades do elemento químico nós já estudamos, que propriedades são prótons, elétrons, nêutrons,
número atômico, massa atômica, símbolo, nome do elemento químico. Então, nós vamos concluir aqui o estudo da constituição da tabela periódica, tá bom? Nossa aula foi voltada para isso, tudo bem? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.